Recording Progress. Ok, pode falar, Heriberto. Joia. Então, continuando, Paulo, onde eu estava falando, né? Veja, como está a minha vida hoje vai determinar se eu estou no céu ou no inferno. Então, é por isso que alguns religiosos, eles não gostam, né, da atitude de, por exemplo, da autonomia de alguns indivíduos. Por quê? Porque não é só uma questão do religioso em si, mas quando o indivíduo ele está carente, quando o indivíduo ele está em um espaço de escassez, Hum, ele é um instrumento para qualquer oportunista, sim. seja esse oportunista religioso ou não, entende? Hum, Então, a grande questão é que eu, você e toda a humanidade hum, temos justamente batalhas diárias, que é justamente trabalhar nossas virtudes, o melhor que temos dentro de nós, justamente contra aquilo que temos de pior. Então, a religião, ela tem sua importância. hum, Tem sua importância por quê? Porque ela proporciona justamente para muita gente vibrar nas virtudes. A religião proporciona para muita gente a capacidade de desenvolver dessas pessoas o melhor que elas têm dentro delas. Só que para algumas pessoas não se aplicam, entende? A grande questão, e o que eu costumo falar, tanto quando eu vou dar palestra dentro de uma igreja ou não, é a igreja ela é muito importante, sim, para alguns indivíduos. Porque é melhor eles estarem lá na igreja do que não estar. Entendeu como que é, Paulo? como forma de É, proteção. Como forma de proteção, digamos assim. para eles próprios. Para eles próprios. E dependendo também para alguns lugares que eles poderiam estar se não estivesse na igreja. Então é melhor até eles estarem lá na igreja mesmo, entendeu como que é? Para o bem É, das pessoas que não estão. Tá, viver no mundo normal, num pseudo normal, não é tão fácil, né, querido? Não é tão mas, fácil. na verdade, nada é 100% fácil e nada é cem Hum, por cento difícil. Entender ok, isso, eu já consigo justamente eliminar várias questões da minha vida, da minha existência. sei. Entendi que nada é 100% fácil e nada é 100% difícil. Ok, a vida fica muito mais leve se eu tenho esse pensamento. O que eu não acho muito ético é justamente eu encher um indivíduo de expectativa, Hum, encher um indivíduo de planos, metas, objetivos baseado em questões que estão fora dele, sabe, Paulo? E eu acho isso não é legal. Por quê? Porque todos nós temos potencial. Esse potencial ele está adormecido. E como é que eu desperto esse potencial? A partir daquilo que eu nutro na minha busca pelo real, na minha busca pela verdade, daquilo que eu acredito ser minha subjetividade e onde eu encontro minha consciência. Então, direcionar justamente, eu só vou ser feliz se eu estiver nessa igreja. Eu só vou ser hum, feliz se eu tiver essa profissão. Eu só vou ser feliz se eu morar nesse lugar. Não é bem assim. A vida não é desse jeito, não é essa receita de bolo. E quando o tempo vai passando, e a gente vai justamente convivendo com pessoas de vários lugares do mundo, nós hum, começamos a observar que as necessidades desses indivíduos elas são muito parecidas. Muito parecida. Todo mundo quer ter uma vida confortável, todo mundo quer ter justamente bens materiais que possam lhe proporcionar um conforto mínimo. Todo mundo quer amar e ser amado. Todo mundo quer desfrutar de uma boa saúde, seja essa saúde física, mental, emocional. hum, Então, qualquer lugar do mundo, um indivíduo, dentro de suas funções normais, ele deseja isso, Paulo. E quando hum, ele não tem, quando ele não tem, quando ele não tem isso, quando ele não está desfrutando desses aspectos que nós estamos falando aqui, vai aparecer vários oportunistas dizendo: esse é o caminho de você encontrar isso que você procura. E esse caminho é aqui. Então, assim, é importante a gente entender que hum, a vida, ela
tem mais perguntas do que resposta. O tempo, Ou ele nos ajuda muito a às vezes, entender às várias vezes é melhor nem questões, perguntar, né? Às vezes é a melhor trazer ficar quieto, né? respostas para algumas coisas. O tempo, ele é um grande professor. Mas ainda assim, a Hum, vida, ela tem mais perguntas do que respostas, quando vamos justamente procurar desenvolver o autoconhecimento, quando vamos procurar entender nossa subjetividade, quando vamos procurar entender o que é consciência desse ponto de vista que eu estou falando aqui. hum, E eu estou falando aqui não é um ponto de vista nem religioso, nem filosófico. É um hum, ponto de vista mais da neurociência, né? Um ponto de vista mais voltado assim, do que é de fato que me faz existir dentro desses cinco sentidos, dentro dessa hum. minha capacidade cerebral de perceber que Paulo está lá nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, mas a gente se entende através de português e que existe Sei. uma tecnologia que nos ajuda a fazer essa live possível. Então, assim, Hum. eu tenho esse entendimento. Eu tenho esse entendimento porque tenho uma capacidade cognitiva que me possibilita ter esse entendimento. Mas e quem não tem? Quem não tem uma consciência mínima de ter uma percepção de coisas que eu acredito ser simples porque o meu corpo já aprendeu. Então, andar, por exemplo. Se você agora quiser aí se levantar aí na cozinha pegar um copo d'água, para você isso é a coisa mais simples que existe. Por quê? Porque o seu corpo ele já está habituado. Você vai que nem percebe os passos, nem percebe o calcanhar tocando no chão, É a não sabe se casa, né? tocou primeiro o dedo mindinho ou o dedo maior. Então, assim, por quê? Porque o seu corpo ele desenvolveu ao longo da vida um mecanismo neural de controle motor que te possibilita ir na cozinha, pegar um copo d'água e fazer isso sem nenhum obstáculo. Só que, assim, para outros indivíduos que estão em idade mais avançada, ou para indivíduos que ainda não fazem isso com naturalidade, é um processo. É cada um ter É um seu tempo, processo. né? Cada Então, um tem há seu. muito mais uma demanda cerebral para essa atividade simples que para nós não requer tanta coisa assim. Uhum. Só que existem outros aspectos da vida que não é o andar. Existem aspectos da vida que estão ligados às emoções e estão ligados aos pensamentos. Quando eu falo emoção, Paulo, não confunda com sentimento. Emoção, toda vez que eu falar em emoção aqui na sua live, o que é emoção que eu estou falando? Eu estou falando de emoção primitiva. É uma raiva, é um medo, é um nojo. Então, essas alegria são Uhum. emoções primitivas que todo mundo tem em qualquer lugar do mundo. Quando eu vou para sentimento, sentimento, Paulo, é aquilo que é meu. E eu não consigo mostrar para você como eu estou me sentindo. Eu posso transmitir uma emoção e você ter uma percepção de que eu estou feliz ou triste, baseado numa face que eu possa emitir e você enxergar. Mas eu Hum, posso te enganar também, porque é isso que alguns atores conseguem nos dramas, nas comédias. hum. Então, as emoções eu posso transmitir para o outro. O meu sentimento eu não tenho como transmitir. E aí a grande maioria das pessoas não entende isso. E aí julgam muito quem não consegue transmitir uma emoção. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo que é muito comum acontecer. Morre alguém, e aí dois indivíduos da mesma família, um vai lá, começa a chorar, começa a dizer, ai, me leva junto, que eu quero ir junto, que não sei o quê. E aí todo mundo fica comovido, olha como fulano ficou abalado, que não sei o quê. Vai um outro bem caladinho, não fala nada, não solta uma lágrima. E quem está de fora acha, nossa, essa pessoa nem sentiu tanto assim É um agora. monstro, né? É um monstro. Lê do engano. Ou seja, a gente não tem condições de falar o que o outro está sentindo. Não tem. Por quê? Porque o sentimento é algo do indivíduo. A Pessoal. emoção eu Pessoal. posso transmitir, mas eu posso enganar. É o que nós chamamos de lágrimas de crocodilo. Tem religiões, Paulo, que as pessoas vão lá todo domingo chorar no púlpito, falar um monte de coisas bonitas, chorar para ficar emocionado, emocionar os outros, mas não tem na vida delas
é uma contradição totalmente diferente daquilo que elas apresentam no púlpito. Você está me Uhum. entendendo? Tô Então, entendendo perfeitamente. existe isso. Então, eu posso enganar as pessoas. É o que eu chamo de lágrimas de crocodilo. Eu Hum, cresci entendendo que lágrimas de crocodilo é aquelas pessoas falsas que choram, transmitem um entendi. sentimento, mas ali é com algum ganho secundário, sabe? Uhum, Buscando algum ganho secundário. E quando a gente vai para esse espaço de consciência, você é você. Então você está tão seguro sobre o que de fato você busca na sua vida que a opinião dos outros é o que menos importa. Então, por entendi. isso, Paulo, que eu volto àquele tópico que você trouxe lá no primeiro vídeo, essa questão de opinião. Hum, Opinião não muda nada no mundo. Opinião não muda nada. O que muda o mundo é atitude. O que muda o mundo é consciência. Seja você rico ou pobre, seja você religioso ou não, seja você muito instruído ou pouco instruído. A consciência e a atitude é algo acessível a todas as pessoas. Agora, quanto mais eu me transformo, quanto mais eu tenho uma busca por uma transformação interior, quanto mais eu busco autoconhecimento, mais eu vou desfrutar dessa minha capacidade de me para que eu possa, por exemplo, conseguir me superar naquilo que eu tenho mais dificuldade, sabe? Então, veja, tudo que me incomoda, será que isso que me incomoda é real? É verdadeiro? Ou eu dei hum, tanto ibope à ilusão e à fantasia que eu fico gastando meu tempo, minha energia com uhum, coisas que não tem nada a ver com a minha vida? uhum. Eu- Então, é isso. É, eu digo, Paulo, que um dos bens mais preciosos que nós temos na vida é o tempo, porque o tempo ele é muito escasso, Você sempre falou né? isso. Você sempre falou isso. Às vezes todo mundo fala, não, é o dinheiro, mas o tempo ele é muito escasso. E alguns de nós gasta tempo com coisas irrelevantes, com coisas que não voltam mais, que não tem mais como ser corrigidas, que Você não falou isso pra mudam mim uma mais vez, lembra? Você falou isso pra mim uma vez. e que já passou, sabe? Então, às vezes chega alguém para mim, não, Heriberto, olha, no meu passado aconteceu isso e as pessoas envolvidas eram essas. O lugar que a pessoa morou, a casa que a pessoa morou já não existe mais, fizeram um condomínio lá. Quem Hum. estava lá já está quase todo mundo morto e a pessoa ainda vivendo naquela. Então, não deixa de ser uma prisão, sabe, Paulo? Não deixa de ser um cativeiro. Você E falou isso pra mim uma vez, eu não aceitei na hora. Depois eu vi, não, ele realmente ele tá correto, né? Você falou uma vez isso pra mim. Na primeira, na primeira live você falou isso pra mim. Entendeu? Na primeira é live não, porque foi na. todos nós, Paulo, nós temos nossas prisões, nossos cativeiros. Ah, Às vezes, essa prisão, esse cativeiro, ele pode vir disfarçado de um vício. Um vício a alguma substância, um vício a algum hábito nocivo que nos hum, prejudica, um vício, químico ou outra questão, hum. mas também pode vir disfarçado justamente de quê? De um aprisionamento ao passado, sabe? Você falou isso pra Aquilo mim. Na que hora eu não é entendi. um aprisionamento justamente aquilo que já passou e eu não posso resolver. Hum, Então você se mata por dentro por algo que você não tem mais condições nenhuma de resolver. hum, E não pega aquela experiência também, aquele acontecimento, para tirar uma experiência positiva e viver, né, uma experiência que possa mudar a sua vida a partir daquele momento. É o tipo da coisa, eu não posso mudar, não posso, tal. Ok, não posso mudar isso na minha vida. Mas o que é que eu faço com isso? Não me aconteceu? Ok, vou transformar em ouro. Entendeu como que hum. é? Sei. Então, tem muita gente, Paulo, isso é de igreja, isso é sem ser de igreja, isso é rico e pobre, que encontra dificuldade de Ah, transformar essas pedras em ouro. hum, Por quê? Porque aprendeu tanta coisa ao longo da vida sobre que não podia, que não podia, que não podia falar, que não era para você, que exposição, constrangimento, e aí fica tudo aquilo ali no corpo.
impregnado, sei. impregnado. Eu não vou usar essa roupa porque vão zombar de mim. Eu não vou usar esse cabelo porque vão zombar de mim. O Eu não nordestino é muito preocupado com isso, eu já percebi isso. O povo do norte é muito preocupado com a roupa que a pessoa vai. Não, pelo amor de Deus, tu não vai sair com essa roupa, não, pelo amor de Deus, mulher. Não, não, não. E o nordestino é muito preocupado. Lá em São Paulo, o povo é meio de léxico com isso, com essa questão de roupa, né? De imagem, não sei o quê. Eu tive uma experiência muito engraçada com minha mãe, que quando eu vim da Bahia, eu fui morar na Bahia um tempo, voltei. Quando eu voltei, eu tava com cabelo rasta, tal, e a minha mãe ficou completamente louca, né, quando me viu. Eu falei, pelo amor de Deus, menino, que coisa horrível. E eu andava e eu usava, teve uma época que eu comecei a usar roupa muito, tipo assim, a almofada tá aqui, eu vou fazer uma blusa da almofada, entendeu? Tipo, então é meio chocante, né? Meu Deus do céu! Tipo, minha mãe dizia, essa calça é minha, uma calça que a gente usa muito na Bahia, que é a calça de calor, que é muito a seda, né? Aí minha mãe dizia, você não fazia isso. Aí eu entrei no fórum. Minha mãe dizia, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito da cultura de cada lugar, né? Minha mãe, nossa, minha mãe sofreu demais comigo com isso, entendeu? Porque, ele chegou, aí minha mãe dizia, cadê sua mala? Não tem mala. Eu tenho uma mochila com 2 litros de cachaça dentro e tem um caipirinha. Eu tava com dois americanos na época, minha mãe falou assim, a minha mãe, acho que o problema também é que na vida as pessoas esperam coisa da gente, né? Quando a gente é de rimo, de família, as pessoas esperam aquela pessoa séria, aquela pessoa concentrada, aquela pessoa que não vai, não sai, não vai em festa nenhuma. Então, assim, teve uma época que a família ficou meio chocada, né? Tipo, eles ficaram chocados em dois momentos comigo. O primeiro, eles ficaram chocados e falaram, ó, não vou mais chamar palavrão, não bebo mais, não fumo mais, só vou pra igreja de domingo e rezo o sábado inteiro. Aí teve vizinho que estava tão acostumado com aquela loucura que eu era antes da opção, né? Que disse assim, volta ao normal. Joga o prato na parede, chega no trânsito, não pede com licença, porque as pessoas vão para outro lado, né? E eu acho engraçado que muita gente chegou para mim e falou na época, eu tô falando de mim, né? Eu te lembrei que você falou aí, Dona Dora, minha Dora era minha mãe de criação, minha avó. Dona Dora, o Paulo não tá precisando do médico? Ele passou com licença, dele foi pro lado, ele mandou desligar o som, ele não come, ele não toma café, tem isso, né? Ele tá bom da cabeça? A minha avó disse, tá, minha filha, porque agora ele só reza de domingo. Então, assim, as pessoas estavam tão acostumadas com a. Mano, eu fui fundador de trio elétrico, né? Imagina o que eu fazia em cima do trio elétrico, né? Então, Eu dizer que tu é da época de Dodô e Osmar, bicho. fui, 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 fui. Tu é da E época de eu, Dodô e Osmar. eu fui dançarino do. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Luiz Haja cor. Caldas, né? Sim, eu fui É, dançarino dele. legal, Eu legal. dancei com o Chechel da Timbalada na época. Então, assim, eu era a tieta, a quenga do bairro, né? A lá vai a quenga, né? Então, assim, festa junina não tinha para ninguém. Eram 5, 6 roupas, a minha avó era obrigada a fazer a roupa, era dança portuguesa, era quadrilha, era isso, aquilo outro. O que me chamava, eu tava dentro. Então, assim, depois o maluco entra dentro de uma instituição, que eu não estou criticando a instituição, eu estou falando que eu fiz isso. Não, agora eu não xingo, mas aí começava a briga, eu ia lá separar a briga do bar, dos cachaceiros. Não, eu não faço mais isso. Eu agora. Aí todo mundo fala, você tá fazendo teatro, porque é o oposto. Aí, engraçado que a minha mãe é um negócio incrível. Minha mãe falava pra mim assim: você tá bem da cabeça? Eu falei, não, estou. Eu passei 3 anos seguindo a regra à risca, assim, bem Caxias, assim. Não vou para festa de família, não como carne, não eu passei 3 anos sem comer carne por opção, sem tomar café, era de domingo, não participava de festa de família, nem feijoada, e nem sentava do lado de gente negra. Tô falando sério. Outra, eu namorava na igreja,
Eu era assim, a menina nem sentava do meu lado. Eu falei, por favor, não encoste na minha perna. Você vê como eu tava meio, né? Né? Porque assim, várias pessoas, foram várias. Teve reunião na paróquia, no salão paroquial. Falou, gente, temos que pagar um tratamento para esse menino enlouqueceu. A igreja enlouqueceu, mas eu não estava louco. Eu fiz a opção de sair de uma instituição e ir para outra. Então, eu paguei o preço. Eu passava na rua, jogavam piada, e teve uma vez que o dono do trio elétrico lá de Belém, do Carna Belém, chegou lá em casa, dona Dora, eu quero falar com o Paulo em particular. Falou, Paulinho, por favor, vai no médico. Volta pro Carna Belém, por favor. Não faz isso comigo. Aí eu falei, não posso. Não posso. Por quê? Porque agora eu sou membro de uma igreja. E aí, engraçado, né? Tudo isso é um perigoso fazer isso, sabe por quê? Porque você pega uma pessoa e transforma em outra. Entendeu? O que eu fiz? Então, assim, no meio desse tumulto, tinha a fobia, a depressão, tinha pânico, né? Eu descobri que eu tinha síndrome do pânico durante. Então, assim, os discursos eram todos meus. Os melhores discursos da época, da minha galera, era eu. Eu era um Caxias, eu era tão Caxias. Se você chamasse merda perto de mim, eu levantava. Eu fui por Campina Grande, na Paraíba. São João de Campina Grande. Lembra de São João de Campina Grande? Quando eu cheguei no São João de Campina Grande, a fantasia do São João, eu fiquei congelado. Eu tava com síndrome do pânico de alto grau, né? Eu não conseguia dançar. Eu não consegui botar um pé dentro do lugar de. Eu peguei a roupa, falei para minha amiga, eu não consigo dançar, porque tava meio. Entendeu? Quando eu fui dar aula no instituto, eu estava completamente afastado de família, completamente afastado de todo mundo, completamente. Eu não suportava. Olha, eu briguei com minha mãe biológica, durante 8 anos. Brigava direto. Essa ela tem que casar, é uma apostasia. A minha mãe falou assim, ó, ó, e brigas feias, brigas horrorosas, assim, de cadeira, briga de questão de moral. Por exemplo, eu tinha um problema que eu fazia assim, fulano se divorciou, não vai jantar comigo, não vai jantar comigo. Para você ter uma ideia, isso é tão perigoso, o Ariberto, que quando eu fui para Vale Rio Doce, eu fui trabalhar num setor de contabilidade. Eu fiquei só um mês na contabilidade da Vale Rio Doce, porque todos os meus colegas eram da Igreja Batista. E todos eles eram contrários ao que eu pensava. Hoje, talvez, eu faria diferente. Então, eu deixei a Vale Rio Doce, deixei o Carna Belém, o Fortal, festival em Campina Grande, deixei. Ah, eu joguei fora um monte de coisa. Eu não estou arrependido do que eu fiz. Eu penso e eu digo para todo mundo, não faça de uma vez só, não, não, essa transformação, você falou uma coisa que eu me liguei. A transformação, ela é particular. E outra, eu não tinha apoio da liderança. Eu não tinha apoio. Olha só o tamanho da loucura. Eu fiz tudo isso e para a liderança eu ainda não era o perfeito. Eu vou falar uma coisa para você, Ariberto, que eu nunca falei para ninguém aqui no meu chamado de missão foi recusado 5 vezes. Sim. A última vez que eu fui chamado para a missão, que fez os exames, o conselheiro da estaca botou numa gaveta e trancou durante um ano. Os burburinhos, né? As fofocas. Então, assim, tem uma coisa dentro da instituição, eu estou falando da minha experiência, que foi cruel. Descobrir o que eles pensavam a meu respeito. Claro que não interessa. O que você pensa de mim não interessa, não é isso. Mas, assim, é a desvalorização da tua capacidade intelectual
de estar dentro da instituição. Olha só como isso é criminoso. Olha como isso é perigoso. E eu só descobri isso quando eu voltei de Santa Catarina. Eu não sabia que as pessoas não gostavam de mim. Eu não sabia que as pessoas se ofendiam com minha presença. Eu não sabia que tinha guerra dentro da estaca por cargo. Eu não sabia que eu era alvo. Eu não sabia que eu era, tipo, alvo, assim, tipo, dá 10 pessoas para matar, eu vou matar o Heriberto, entendeu? Eu não tinha noção da. Era como se eu tivesse num lugar que eu achasse que todo mundo me amava, entendeu? Eu achava, olha só, que eu estava num lugar, num paraíso, no Jardim do Éden. Eu não achava que tinha briga, eu não achava que tinha disputa, eu não achava que eu incomodava as pessoas. Olha só, Heriberto, eu tinha a ideia de que eu estava, na verdade, absoluta e plena de tudo que eu fazia. Aí teve um dia que eu ouvi uma frase assim, e foi numa entrevista. Você já se arrependeu do Carna Belém? Eu falei, cara, se arrependeu do Carna Belém? Foi, pô, você sabe que foi? Eu sei que você foi pro Carna Belém. Não, eu não fui pro Carna Belém. Eu fui do Carna Belém. O primeiro Carna Belém, né? O primeiro, segundo, terceiro. E aí ele falou assim: se depender da estaca, você nunca vai pro templo. Eu falei, não, mas arrependimento é quando a pessoa se batiza, não é? Não é verdade? Ele falou, quem sobe no trio elétrico e fazer o que você fazia, não devia nem ser batizado. Heriberto, eu fui para casa com isso na minha cabeça, mas isso caiu como uma ficha. Sabe o passado que te condena? O passado que te condena? Aí ele perguntou de uma coisa de cunho pessoal, de uma coisa assim, bem que eu não gosto de falar, uma coisa minha, que depois eu te falo pessoalmente. Uma pergunta macabra, uma pergunta horrível, que eu não, que está no manual antigo. Ele perguntou: eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Isso. Eu falei: você pensa isso de mim? Mas é que estava no manual, ele tinha que fazer a pergunta, né? Não tinha jeito. Eu falei para ele: eu não tenho coragem de te responder o negativo do que você está falando. Aí ele virou para mim e falou assim: porque o teu chamado está aqui. Quer dizer, ele estava querendo me cercear de fazer o que eu queria fazer, pelo simples fato de eu ter passado no Carna Belém. Eu fui condenado por causa do Carna Belém, entendeu? Eu fui preso por causa do Carna Mas Belém. Paulo, a gente precisa assim interagir com nossa audiência é o seguinte: quando a gente está em algum lugar, alguma instituição, esse lugar tem regras, esse Ah, eu lugar sei tem que você... norma, certo? Então veja só, olha, é muito importante a gente entender isso. Não, você Claro tá que eu e certo. você hoje temos um nível de vida, de entendimento que talvez na época, por ser muito jovem, não tinha. Faz sentido, Paulo. Mas é o Entendi. seguinte, isso é um clube, isso é uma igreja, isso é determinadas Você está empresas. dizendo que eu não obedeci a regra e não fazia parte da regra. Na verdade, todos os rebeldes, eles são o quê? Eles são questionadores. E religiosos não gostam de pessoas questionadores, porque os Ok. questionadores, eles vão justamente trazer o quê? Questões, questionamentos, que vai justamente colocar inteligência nas pessoas que estão ao lado. Então, assim, não é só na igreja que você Não. frequentou. Todos os lugares onde há um domínio de determinados líderes, todo lugar onde tem o intuito de colocar nos outros culpa, vergonha e medo, todo mundo que é um questionador é uma ameaça. Aí, tô- E você era uma ameaça neste lugar. Conhecimento, desde o início da história, já foi visto como uma coisa negativa. Veja Ou só, Adão e Eva no Jardim do Éden, que é uma das historinhas mais contadas no planeta Terra. eu posso falar uma coisa para você? Eu posso falar uma coisa Pode, engraçada? pode falar, mas deixa eu terminar o Sim, raciocínio de Adão sim, e Eva sobre o sim. conhecimento. Adão e Eva, Jardim do Éden, viviam no paraíso porque tinha tudo no jardim, que era um lugar maravilhoso,
Aí o que é que aconteceu? A serpente enganou Eva, Eva comeu, e aí foi lá e convenceu Adão a comer. E eles foram expulsos, porque comeram da árvore do Do conhecimento, bem e do mal. do bem e do mal. E os olhos Você é deles foram terrível. abertos. Então, veja só, o conhecimento, Paulo, desde o início é visto como uma coisa extremamente negativa. Por quê? Porque quando você conhece, você entende que o inferno e o céu você faz através de suas escolhas. Esteja dentro de Exatamente. uma igreja ou não, Eu criatura. vou falar Esteja uma. você Eu dentro de uma sei, eu igreja ou sei, eu não, sei. Eu só tô você falando vai pra construir o você. céu ou o inferno. É, Então, assim, você era um questionador e isso sempre fui. incomoda. Sempre fui. E isso incomoda. Eu vou falar uma Quando a coisa gente pra. vai para uma questão de gosto musical, os meus gostos musicais são totalmente diferentes dos seus. Mas Paulo, veja só. Por que você não Você, gostava do axé? É isso? olha, você foi de trio elétrico. Você foi dançarino de banda baiana. Aí eu uso agora um ditado popular da Bahia Dançarino de para Itabaiana. falar para os seus líderes. Se eu fosse você na época que eles viessem com esses questionamentos, eu ia usar o seguinte, de um outro baiano famoso. Ah. Sabe de nada, inocente. É. Engraçado que eu fiz uma coisa muito, muito, muito louca. Todas as vezes que eu recebi alguma coisa para fazer, eu gosto de pensar que eu quero fazer aquilo muito bem feito. E quando eu entrei no templo, eu recebi um cargo, né, que era eu fazia a cerimônia, né, eu era a bruxa da cerimônia, né, aquela que fica no meio fazendo a mão, aquela coisa toda, né, é oficiante. E eu fiz uma coisa que o presidente da estaca quase come meu fígado. O presidente Nelson tava em Campinas. E eu marquei para o presidente Nelson e para minha estaca, hoje que seria o profeta, né? Visitar a minha ala. Deu cartão. Mano, o presidente da estaca me ligou e falou: Eu vou te matar. Eu falei, por quê? Porque não, ele não era o profeta, ele era conselheiro, lembra da época? Acho que era conselheiro, sei lá. Então, aí eu enchi a ala, a capela, convidei um monte de gente, foi onde? Foi o inferno na estaca. Então, naquele dia eu fui desobrigado da estaca. Então, assim, eu tenho hiperatividade motora. Eu não consigo ficar sossegada no lugar durante muito tempo. Então, assim, depois ele viu que isso funcionou. Ele funcionou. Então, eu não consigo fazer uma coisa de uma forma pequena. Eu sempre, por exemplo, se me der um livro, eu vou ler, mas eu vou ler esse livro, vou procurar outro igual a esse, eu vou me virar, eu vou me rasgar de. Então, eu sou hiperativo. Então, o que que aconteceu? Não fui desassociado, eu fui chamado a atenção por um motivo, que não foi trio elétrico e não foi axé, música baiana. Foi ter saído na Band de Filho de Gandhi. Quando eu cheguei em Belém, o meu presidente de estaca virou para mim e falou assim: Eu tô essa foto aqui do jornal. O que que você vai fazer com isso? Aí eu falei, presidente, eu vou cantar para o senhor a música. Filho de Gangibada. Quase me bate naquele dia. Ele falou a estaca inteira está falando de você na Band. Mas eu não sabia que eu estava na Band. Então, aí a minha mãe, eu fiquei triste, Então, assim, eu sei que eu entrei no lugar que não era para eu entrar. Eu sei que não ia bater. Eu demorei 3 anos, 4 anos para me batizar. Eu teve 3 missões passaram pelo Pará e pelo Maranhão que eu não aceitei me batizar. Mas eu acho que tinha alguma carência, tinha uma vontade de ir para algum lugar ali. Eu tinha. Você acha que tem uma carência? Eu tinha. Naquela época era mais. Era mais. Naquela época era mais. Porque assim, eu tava perdido dentro da minha cabeça, sabe? Eu tava triste. Eu achava que aquilo que eu tava fazendo não tava agradando. Porque eu tinha a fama de tieta do Agreste na cidade, mano. Mano, era terrível. Onde a minha mãe ficava horrorizada, entendeu? Então, assim,
eu acho que eu aprendi muito com o que eu fiz. Mas ao mesmo tempo, eu passei alguns anos muito triste. Eu casei muito triste. Eu casei por dentro, eu estava muito triste. Porque assim, tinha baile, eu fazia baile, que o baile acabava 3 horas da manhã. Imagina a estaca ou a estaca fazer comigo, né? 3 da manhã, eu chamava forrozeiro, eu chamava paraibano pra tocar sanfona, mano. Mano, era loucura. No outro dia tava todo mundo louco atrás de mim. Eu vou matar ele, eu vou esganar ele pelo pescoço. Então, assim, eu fiz baile na praia, eu aprontava. Então, assim, eu sei que eu não tenho perfil. Eu reconheço hoje que não era meu perfil, que não era que não era o meu lugar. Mas eu acreditei, né? Eu acreditei que aquilo poderia resolver, eu fui morar em Provo, né? Fui morar em Utah, né? Então, assim, eu não consigo viver sem esporte, eu não consigo viver sem dançar, eu não consigo sem ouvir minhas músicas, eu não consigo ficar sem ler. Então, o que você está falando? Acho que o meu perfil não se adequou. Não, não, tipo, eu tentei me transformar, eu tentei me matar. A verdade é, eu tentei me matar para poder subjugar uma ideia religiosa. Eu tentei colocar alguém dentro de mim que não era eu. Eu tentei, criei uma pessoa na minha mente que eu botei aqui dentro e que me censurava o tempo todo, que me rotulava o tempo todo. Foi isso que aconteceu, entendeu? Eu rotulei e eu coloquei um personagem dentro de mim que me prejudicou e que me deixou triste. Quando eu voltei de Santa Catarina, eu sofri demais, eu penei demais, porque assim, você passar 2 anos fora de casa, num lugar que não é seu, para qualquer pessoa é dor. Para mim era uma farra, para mim era liberdade, né? Então, aí depois a loucura, né? Eu joguei tudo quanto é livro fora, perdi emprego da Vale Doce. Eu tive o melhor emprego de São Luís do Maranhão, que qualquer pessoa poderia me. Minha mãe quase me. Minha mãe queria me bater, porque eu saí do Cefet, era o Cefet na época. Eu tirei em primeiro lugar e eu fui para trabalhar na contabilidade. Só trabalhava 3 vezes por semana para contabilidade, material. Blá, blá, blá. Então, assim, mas eu tive que. A minha ex falava uma coisa que era verdade. Ela falou: Paula, a sua alma não é uma alma vazia. Você gosta de. Tanto é que eu fui para o Rio de Janeiro, fui parar na escola de samba. Fui parar na Lapa, fui parar em Roda de Congo. Eu fui para tua terra, eu procurava os forrozeiros, meu. Entendeu? Entendeu? Então, fora que um dos meus ancestrais prenderam Lampião, né? Foram do bando de Lampião. Aliás, prenderam, não foram do bando de Lampião. Um dos meus ancestrais por parte materna. Então, assim, é muito louco isso, é muito doido. Mas eu tô com 43 anos, eu cresci bastante, eu fiz a faculdade que eu queria, tô fazendo a outra e fazendo outra, estudando, e eu pego muito das coisas que você fala, entendeu? E levo muito para o meu pensamento, para minhas ideias, entendeu? Entendeu? Então é isso, entendeu? Paciência, eu deixo o tempo para você falar o que você quiser. Aliás, a gente já está com mais de 40 minutos, tanto é que foi comprado. Fala o que você quiser que eu vou fechar a janela aqui, mas pode continuar a falar, estou aqui. Joia. Não é isso, Paulo. Eu quero justamente só complementar o que você falou aí, no que tange a questão de, às vezes, a gente está no lugar errado, é, com as pessoas erradas, né, e mudar. Na verdade, quando a gente vai entendendo como as coisas na vida se encaixam, tudo que acontece em nossa vida tem ali um propósito que às vezes a gente só vai entender depois, Muito sabe? tempo A gente só depois. vai entender depois. Então, em algum momento da nossa existência, a gente fica vendo que fez sentido. Determinadas coisas que a gente viveu, determinados convívios que nós tivemos, foi importante para nós, sim. Só que assim, a vida hoje é outra, o Ah, rumo da vida é outra, e tá tudo bem. A grande você questão sabia que eu é conheci a que Ivete Sangalo quando ela não era famosa? Eu conheci ela em cima de um trio. Eu conheci Ivete
Eu conheci Daniela Mercury lá no começo, lá atrás, não foi agora não. Eu conheci Luiz Caldas, Chechel da Timbalada, olha que eu sou velho, amigo. Márcia Freire, a irmã da Márcia Freire que cantava aquela música da galinha, vamos abrir a roda, lembra? Eu era dessa época. E fui morar em Salvador. Engraçado, né? Você tem uma. Se eu tivesse te conhecido, talvez naquela época, você tinha. A internet me ajudou isso a abrir meus olhos, né? Eu não conseguia me fixar em emprego. Eu não. Eu tinha uma. Eu entrava para trabalhar, mas a minha agenda era uma agenda plural, né? Então, assim, hoje eu consigo conviver. Eu tinha uma. Parecia que quando dava um tempo, eu começava a ter ojeriza das pessoas, entendeu? Parecia que eu tinha. Parecia que não. Sabe? Tipo, sabe? É o famoso que você fala, a cognição, né? As coisas que são impostas para você e que você acha que não vão fazer diferença na sua cabeça, entendeu? Aquela coisa da. Até da sexualidade, né? O controle sexual e o controle mental das pessoas, né? O pior da vida não é você fazer uma opção sexual que não é comum. O pior da opção da vida é você ser um sexualmente frustrado. Porque tem o hétero, o homossexual, a lésbica e o frustrado sexual, que é o tipo sexual da cadeia da psicologia, né? Não é nem gay, não é nem hétero, é o frustrado, né? E aquela coisa, tipo, é uma. Quando você tem a crise de pânico, quando você começa a sofrer loucamente, você não percebe que você está com problemas graves psicológicos. Porque assim, o Heriberto, eu tive todas as chances do mundo, todas, a ter os melhores empregos da minha cidade. Eu não posso negar isso, eu tive todas. Vale Rio Doce, ah, infinito, eu saí do Cefet, eu fui pro Senac, eu fiz isso, eu trabalhei, então assim, às vezes eu quero dizer isso para as pessoas que têm dificuldade e que estão lá, não estou falando que eu frequentei, que estão sendo imbuídos de informações, de coisas cognitivas que as pessoas botam, impõem, que aquilo vai fazer diferença na sua cabeça. Entendeu? Mas, Tipo, Paulo, veja só. Tudo que eu alimento tem uma tendência de acontecer. sim, Então, assim, veja, é por isso que a gente precisa entender o seguinte: do jeito que a gente quer respeito, a gente tem que respeitar. com certeza. Tem muita gente, Paulo, que precisa ficar na igreja e eu rezo a Sim. Deus, oro a Deus para que elas fiquem lá. Se ela Porque é sair o de lá, se melhor. ela sair de lá, ela vira até uma tieta, vira até uma laconga, vai se jogar na droga, na prostituição e etc. Entendeu? Não Porque, tava lá por assim, causa disso. é o tipo da coisa, é um lugar onde as pessoas estão ali para desenvolver suas virtudes. Quem quiser sair, sai. Quem quiser ficar, fica. Entendeu? E nós precisamos o tempo todo estar desempenhando a nossa capacidade de se tornar pessoas melhores. E para Sim. alguns, eles não vão conseguir isso sem estar numa igreja. Infelizmente, É, Paulo, tem gente que tem isso. infelizmente, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente começa a ver a vida de um espectro mais amplo, a gente observa por que que existe igreja? Porque para alguém ela serve. Sim, até a Universal, até a Macumba, até o Saravá. E outra coisa, teve um cara que ligou pra cá que ganhava 45 mil reais. Eu falei, mano, não sai do teu emprego, pelo amor de Deus, fica lá, criatura. 45 mil reais hoje, salário de deputado, salário de deputado. Meu amor, não saia, fique lá, finja, faça um curso de teatro, diga glória a Deus, aleluia, para não falar outra coisa. Então, assim, eu também acho que assim, outra coisa, não é porque deu errado para mim que vai dar errado para outra pessoa. Não é porque foi Mas aí legal que para. tá. Você acha que deu errado para você? Eu com 42 anos e todos esses anos com o canal, com a Vânia, com você, eu acho que eu não cheguei à conclusão ainda. Eu acho que, assim, também não quero chegar à conclusão, porque se eu chegar à conclusão, eu acho que eu pulo da janela daqui. Mas, assim, teve uma amiga minha que falou assim: você estava procurando alguém para ficar lá. Ela falou: não era isso. Várias pessoas falam várias coisas.
Mas assim, eu não sei, é algo muito profundo, é algo muito. Eu fui ficando, eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando, aí foi embora. Você tá entendendo? Porque também tem uma coisa, se eu não tivesse ido para a missão de lá, do Pará, eu teria ido me embora para o Rio de Janeiro, porque eu já estava me preparando há muito tempo para ir para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu evitei, eu antecedi muita coisa na minha vida para ir para o campo missionário. Então, tipo assim, eu não vou para o Rio, eu não vou para a Suíça, eu não vou. Fui convidado até para morar em Genebra na época. Eu não falar, não, não posso. Olha, imagina, Paulo Sena dizendo uma coisa dessa, com 43 anos. Não, não quero ir para Genebra, não. Eu quero ir para Santa Catarina, passar o dia inteiro andando para cima e para baixo, feito um retardado. É isso que eu quero. Foi isso que eu fiz. Enfim, mas assim, uma vez eu falei isso para você, você me recriminou. O apaixonado, ele não vê defeito. Apaixonado, assim. Você conhece uma pessoa linda, gostosa, mas a pessoa é chata, mentirosa, caloteira. Você não vê o lado caloteiro. Porque o amor é algo iluminativo, né? E não te E deixa ver porque os ali defeitos. também existe um ganho secundário. Sim, sim, Nenhuma mas paixão, você fica apaixonado pela pessoa se ela só te faz sofrer. Se ela é. só te faz sofrer, você larga ela. Se você está com uma pessoa e você está apaixonado, é porque tem um ganho secundário. Sim, e E valeu a pena, né? aí Você investiu, né? é sempre alguma coisa eu ganhava. Alguma carência minha era suprida no período que eu estava aqui e eu gostava e era bom. Então, assim, tudo tem essa questão. Lado positivo, É, Mas tem uma coisa muito instigante no meu tratamento psiquiátrico que eu já fiz, tá? Eu não faço mais porque eu não estou no Rio de Janeiro. E nas terapias de núcleos de neuróticos anônimos. Eu aprendi uma coisa com meu mestre de Reiki, ele falava assim: perceba os sinais. Tudo na vida mostra os sinais. E eu fui estudar sobre isso. E eu fui avisado dos meus sinais. Eu tive os sinais várias vezes, várias vezes. Só que eu preferi não ouvir os sinais do que abrir mão da dita paixão maldita, né? Para não falar o nome assim. Então, eu vi os sinais. Então, assim, eu fiz questão de é, não fazer de conta. Como chama isso que você se afasta para fingir de conta que é um pouco de. Tem uma palavra que diz no latim que você, né, ignora. Eu ignorei os sinais. E eu ignorei os sinais, eu errei de ignorar os meus sinais, e talvez eu já sabia que as pessoas pensavam, ou falavam, ou diziam, ou comentavam. Só que tem uma coisa, você falou uma coisa que é fatal. Pessoas que gostam de indagar não vão se dar bem nesse tipo de ambiente, no ambiente. Por quê? Porque quando você dá um livro, só um ser humano muito maluco feito eu que vai comprar um livro dessa grossura. Olha o tamanho. Isso é o menor que eu tenho, entendeu? Então, assim, outra coisa, eu fui usado para chamar o rebanho, para chamar a massa de manobra, né? Eu tinha minha massa de manobra. Eu peguei uma ala com 14 pessoas, eu deixei 800. Uma ala falida, que não tinha cheque, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas tinha gente que me odiava, por isso. Dizia, por que que ele faz, eu não faço? Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, que eu tenho testemunhos e tenho documentos a respeito disso. Mas, assim, eu tinha insatisfações pessoais, não tinha nada a ver com a instituição, tá? Nada a ver. Eu tinha insatisfações, eu tinha desprazeres que hoje talvez já estejam resolvidos. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu abomino, abomino assim, racismo e homofobia. Eu sempre, eu não gosto. Outra coisa que eu não gosto, sexismo, que é o ódio ao sexo feminino. Então, assim, pobre. Eu era uma pessoa altamente pobre, eu morava na periferia. Então, eu não sabia.
Eu não tinha noção de que o fato de morar na periferia de uma cidade grande, eu era uma pessoa que ia ser colocado de lado. E eu descobri muito tempo depois, e pelo fato de morar na periferia, de ser filho de mãe solteira, de ser criado pelos avós, de ter vindo do trio elétrico, ia ser meu currículo. O Anderson, lembra do Anderson? O Anderson falou uma coisa que a gente estava conversando nós três naquele dia. Ele falou uma coisa que ele me deu uma lanterninha. Ele falou assim: antes de escolher qualquer coisa, é puxar da capivara. Lembra dessa frase que ele disse? Me veio a. Eu falei, ó. Então a minha capivara foi puxada várias vezes, várias vezes. Mas eu era pobre, eu não tinha dinheiro, eu não morava na Zona Sul, eu não morava num. Não tinha um carro do ano. Mas eu não acreditava que isso ia ser um fator determinante. E eu fiz uma. Desculpa o que eu vou dizer, eu fiz uma desgraça para eles. Para eles é uma desgraça. Eu casei com uma pessoa negra. Para eles, isso era abominável. Eu fiz uma abominação. Eu estava com a filha de Caim, que era, entendeu? Então, assim, eu juntei todas as características que não agradava a corporação, entendeu? Tanto é que quando eu deixei o instituto, eu fui a única pessoa que fez entrevista e o cara que fez a entrevista falou: você pode ir embora, que eu não jamais vou aprovar você. Eu ouvi isso. E ela estava comigo. E eu sei que ele disse isso, e eu já te falei isso uma vez. Foi para o Paulo que eu falei, que ele falou assim: largue a negra e case com uma branca, porque assim você vai ser um líder. Mano, eu não tenho coragem nem de ligar para ela e dizer esse absurdo para ela, porque ela, primeiro, que ela não acreditaria. Segundo, que eu estaria sendo um monstro se eu dissesse para ela. Você está entendendo? Então, assim, eu juntei todas as características de alguém que não ia ser aprovado por uma corporação. Fato, o que aconteceu foi uma agressão, foi agredido de forma verbal, ele é louco. Se você falar com algumas pessoas que fizeram missão comigo, eles vão dizer que eu sou maluco, eles vão dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Tanto é que teve de falar uma coisa para você morrer de engraçado. Eu fui para tua terra, você tá hoje, morando hoje, e eu fui encontrei uma ex-missionária que, quando ela me viu, ela correu. Meu Deus, é você! Eu falei, por quê, filho? Eu não mordo, não. Ela dizia, não, você era agressivo, você era isso, você é perigoso, você é isso, lá, 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 lá. Foi isso. Então, assim, vocês me ajudaram muito. Você, o Paulo, a Vânia, vários outros me ajudaram bastante. Mas, assim, eu não posso ter vergonha de mim. Eu aprendi, junto com todo esse tempo, a não ter vergonha de mim, a não me achar feio. Eu me achava feio. Eu me achava muito feio. Fala sério. Eu me achava feio porque as pessoas botaram em posição, me rotularam como uma pessoa textuda, como uma pessoa feia. Então eu achava que ninguém ia se interessar por mim. Eu achava que eu era muito magro. Eu tinha todos esses complexos de que eu achava que eu era magro, que eu era textudo, que o que as pessoas falavam de mim era realmente porque assim, o que que acontece? Era nordestino. Então quando eu fui para Provo e eu fui para um lugar parcialmente que me aceitou, eles só me aceitavam quando eu estava de boca fechada, porque eles não gostavam do latino. Então, assim, eu passei por todo o circuito de dor, de raiva, de tristeza. E assim, eu não achava que existia fofoca. Olha só, eu não tinha noção de que as pessoas fofocavam da vida dos outros. Eu achava que era tudo um paraíso, que eu ia domingo, estava muito feliz, que eu ia um domingo muito feliz. Não. E outra, ser líder para mim foi como alguém me mostrar teu rosto no meu espelho. Sabe quando você vê o espelho? Assim, você pega o espelho, você não se vê, sabe? Eu olhava, me olhava no espelho e via aquilo, aquela coisa dolorosa. Eu cheguei a ter 32 quilos como bispo. 32 quilos. Totalmente. Eu tenho fotos horríveis. Tenho fotos que eu não tenho nem coragem de te mandar. Não mando para ninguém. Tenho 32 quilos. O meu cinto dava volta, porque eu saía de casa às 5 da manhã, trabalhava, limpava,
ajeitava, depois ia para a reunião, da reunião fazia isso, depois ia para outra. Quando eu voltava em casa era 10 horas da noite, entendeu? Então, o fato do estômago, problema estômago, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas quando você fala algumas coisas de cognição, eu consigo identificar, eu consigo ver até onde eu não via. Você me abriu muito o olho, meu, nossa. Tipo assim, deu aquela lampadazinha. Aí eu vou te falar uma coisa, como é que eu descobri que eu não era feio? Eu fui fazer uma faculdade e eu tinha uma professora que eu fiz uma massagem no braço dela, no braço de uma funcionária que tinha tendinite. E aí a professora, essa pessoa que eu fiz a massagem falou: "Ai, professora Eni, seu aluno é tão bonito". Eu falei: "Que nada, bonito nada". Aí essa professora que eu acho que ainda está viva, se estiver viva, está com quase 100 anos. Ela virou para mim e falou assim: "Eu vou chamar a atenção sua uma coisa. É a terceira vez que eu digo, que ela diz que você é bonito, loiro e sua testa é linda. Se você disser que você é feio, você sai da minha sala. Se você disser que sua magreza". Então ela fez o elogio até da bunda, né? Mas assim, então, ai, professora, mas é porque eu penso, eu falei, não interessa. Essa professora me deu uma lição, né? Ela falou assim para mim: feio é o passado mal feito e um futuro negado. Seja muito feio. Sabe, ela deu um toque, assim, uma lâmpada na cabeça, professora Eni. E eu fiz uma massagem no braço dela com a urédica, né? Daqui para cá, tava tipo, sabe ela tinha um problema que quando ela ficava nervosa criava placas. Placas, tu conheces? E eu comecei a fazer um reiki, comecei a fazer a aroética no braço da mulher. Mano, reduziu assim em 90% e ficou só a manchinha. E aí eu comecei a fazer reiki no braço dela, enfim. Mas assim, o bom da vida é chegar aos 43, 42 anos e saber que você é amado por uma pessoa. Eu fico muito feliz quando eu vejo a tua foto da tua esposa. Olha só. Eu falei, caramba, o cara tá bem, não é inveja, não é isso. Mas digo, nossa, o cara tá lá no meio da praia, no bar, tem até um balançozinho, né, que vocês estão balançando assim. Digo, nossa, que coisa bonita, que coisa linda. Aí eu vejo você tá sempre com ela, né, tirando foto na praia. Geralmente vocês são viciados em foto de praia, né? Eu já percebi isso, deve ser perto da casa de vocês. E tá sempre rindo, né? Isso é tão glorificado. Eu não estou dizendo isso que a pessoa que está comigo hoje me faz, não é isso. Mas assim, como é bom você contar com a pessoa que está com você, né? Que você conta com a pessoa que está com você, né? Como é bom. Até a figura falou para mim, agora assim, conversando, assim, Paulo. Você era tão nervoso quando eu te conheci, tão nervoso que você dava tapa no braço, a pessoa andava comigo na rua, se encostar o braço, dava um tapa no braço, né? Então, assim, se descobrir, se identificar, descobrir que tem pessoas que gostam de você, saber que você tem pai, que tem mãe, que tem irmão, que tem pessoas que contam com você, né? E que você não é nada disso que as pessoas rotularam, entendeu? O rotular, né? Que é passar faixa, né? Então, você e o Paulo, que estão mais próximos de mim, vocês falam determinadas coisas que para minha cabeça foi muito bom. Eu aceitei. Eu aprendi a aceitar que as pessoas não me aceitam. Olha só como é a coisa. Eu aprendi a aceitar que as pessoas não era lá o Paulo de 20 anos atrás, entendeu? Não era, era diferente, porque eu estava buscando algo que eu pudesse me apegar, algo que eu pudesse segurar, entendeu? A famosa barra de ferro, né? Aquela história da barra de ferro lá, que é mentirosa. E quando eu saí de provo, não fui expulso, nada disso. Mas eu saí de provo e Você eu já sim, observa como, Paulo, você pá, observa nas suas falas como eu você sei, justifica o tempo todo? eu sou do direito, então Justifica. desculpa, eu tô É, falando, desculpa, eu sou do é. direito, não tem jeito. Mas veja só, Paulo. Esquece o direito agora. Esquece o direito nesse momento.
sabe? Esse teu livro grosso aí que tu me mostrou, para mim agora não vai servir de nada. Não, eu sei que você Preste vai dar um atenção no que chute eu no meu vou livro, vai falar. queimar ele, né? Vai queimar o meu livro, né? Preste atenção no que eu vou falar. Ó, é, quando é, toda vez que eu justifico muito, é porque ainda existe Do direito, remorso, filho, sabe? desculpa, minha área de trabalho. É. Mas a questão é que o seguinte, você só tem que fazer as coisas e fazer, não precisa justificar nada. É, Não, eu concordo. isso não é ser gentil com você, Sim, sabe? Isso sim, não é sim. ser gentil com você. Sim, Então, sim. assim, hoje eu vou para onde eu quiser e não preciso justificar Pois nada, é. porque eu sou uma pessoa livre. Hoje eu como o que eu quiser e não preciso justificar nada, porque eu sou uma pessoa livre. Hoje Ei, eu bebo o que eu chá de quiser café, e né? não preciso Café, né? justificar Café. nada, porque eu sou uma pessoa livre. Você entende como que é? Então, assim, esse livre que eu estou falando aqui, a gente pode entrar no tópico do livre-arbítrio em uma outra live, porque Hum, também tem muito assunto para livre-arbítrio. sim. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo que você traz, em alguns momentos, eu sinto que você ainda não é gentil com você. Quando você traz isso, isso, ainda há um resquício de culpa que você precisa eliminar, Sim, sabe? reconhecidamente, Porque, sim. assim, tem falas que você fala assim, eu fico triste porque eu digo, não, não é bem assim. Entendeu como que é? Não, você tá Então, assim, certo. Mas você toda tá vez que você certo. fala ou seja, olha, eu fiz isso 3 horas da manhã, acontecia isso, ok. Então, assim, tudo bem. Hoje, com a visão que a gente tem, é uma questão de idiotice isso. Mas Sim. passou, Paulo, passou, Ah, tá entendendo? Então, a grande questão é o seguinte: não seja tão carrasco com você mesmo. Passe a ser mais gentil com você mesmo. não, você tá Essa professora correto, falou, mano. ó, a menina te elogiou lá 3 vezes, né? Deu Elogiou. Então, assim, aquela cantada básica de alguém que não gostava de cantada, né? a É, grande questão é entender o seguinte: o que eu tenho de potência. O que eu tenho de potência é o que me move. Então, assim, se você se realiza, meu amigo, fazendo padê de Exu, maravilha. Se você se realiza dançando no trio elétrico, maravilha. Se você se realiza numa escola de samba, maravilha. A filho grande de questão é que você não Filho de precisa. Gandhi, né? Filho de Gandhi. É, tá entendendo? Então, assim, a questão é que você precisa ser mais leve com Você você sabe que mesmo. eu te falar uma coisa, o meu mestre de bateria do Salgueiro era da tua terra, né? E engraçado que um dia desse, minha mãe tava arrumando a coisa, minha mãe achou um agogô. Agogô, né? Tica-tica, tica-tica. Aí a minha mãe perguntou pro meu irmão, o que é isso aqui, hein? Coitada da minha mãe, né? Minha mãe é uma velhinha. O que é isso aqui? Aí meu irmão falou assim, ô vó, isso aí é da macumba, isso era do Paulo. Não, não era não. Aí, engraçado. Aí ele ligou na live e ela começou a bater no agogô, né? Aí começou a fazer o som, né? O som, tica-tica, tica-tica. Aí eu fico pensando assim, a William até falou assim, manda ela mandar uma gogô pra cá pra gente fazer um cenário musical com a gogô. Era instrumentos de trompete, outras coisas mais. Mas eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu tenho, eu tenho uma visão muito maior da vida, né, das coisas. Eu consigo. Eu trabalho muito a minha cabeça por causa do jiu-jitsu, né? Eu não posso entrar no tatame achando que eu sou um lixo, senão eu apanho. Eu tenho que ser o Mike Tyson o tempo todo. E o esporte me ajudou muito, né? Tipo, eu penso muito em você quando eu tô no jiu-jitsu, né? Porque o meu amigo fala isso pra mim. Eu fui pro campeonato e falei, meu, se eu pensar que eu vou perder, o cara vai me massacrar. E o cara vai pro massacre, né? O cara vai pro massacre. Então, assim, antes de fazer qualquer coisa, eu procuro me indagar e dizer assim, não, eu sou capaz, eu vou fazer. Não vai ter. Porque, assim, fazer um mestrado de neurociência, voltado para neuropsiquiatria, estudando tudo quanto é loucura, tudo quanto é doidice, e você fazer a tese, é duro. Sabe? Então, assim, mas quando eu comecei a fazer a minha tese, eu aprendi a nunca dizer não para mim.
Eu sempre digo sim. Porque se eu pode ser que dê errado, mas eu tô dizendo sim, 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 entendeu? É uma coisa muito. Eu acho que tem pessoas como eu que eram muito carentes de afeto, de, sei lá, de família, de pai, sei lá, entendeu? Mas assim, eu acho que a carência faz. Eu acho que tem algumas bolhas que conseguem te absorver, puxar para elas, entendeu? Tipo, eu acho que era carência, eu acho que tinha alguma coisa de afeto, aquela coisa de ser criado por avós alcoólatras e sempre viver na batalha contra o alcoolismo e tem alguém que te trata bem, né? Alguém que te dá uma, uma cocadinha e te leva, né? Então eu não tenho nada contra, eu amo meus pais, eu amo minha mãe, eu amo meus avós, mas as pessoas não entendiam como eu conseguia cuidar dos meus velhos, né? Que hoje eu só tenho paixão pelos meus pais, eu não deixo meus pais por nada. Se tiver acontecer alguma coisa, eu saio daqui agora de avião e vou embora. Mas assim, naquele momento, entre 13 e 14 anos, que eu tava entre cuidar dos meus avós e dos meus pais, saída do Cefete, foi dolorosa. Eu acho que ali eu estou falando que eu procurei algo que talvez parecesse comigo, algo que eu pudesse me identificar e me encaixar, coisa que eu não, coisa que eu deixei a paróquia, deixei a sinagoga. E tem uma coisa muito fática quando a gente tem 13, 14 anos e a gente não tem pai e mãe normal, como a maioria tem, né? Que a gente é criado por avó, pela tia. Quando você começa a ir para os 15 anos, você tem que começar a pensar no seu futuro, do que você vai fazer dali para frente, entendeu? Então, assim, eu tava entre essa dúvida da vida e o medo do que vinha depois, o medo do que eu poderia enfrentar depois, porque eu sempre fui uma pessoa muito chata, por exemplo, de afeto. Eu não tinha as mesmas vontades dos meninos da minha época. Eu não fazia as mesmas coisas. Eu tô falando sério, era muito difícil para mim. Por exemplo, os meninos da minha época do São João, eles faziam arrastão dos tarados. Era um negócio assim. E eu não gostava daquilo. Não estou falando de gostar de mulher, não é isso. Eu não gostava daquele formato masculino de ser obrigada a fazer sexo. Eu não gostava daquilo. Eu achava que eu poderia ser uma pessoa. Eu tinha um sentimento dentro de mim, estou falando de sexualidade, que eu tinha que transar com alguém que eu gostasse, não pelo o que estava ao meu redor, entendeu? Ah, olha, eu comia fulana, comia a vigana, eu sou amante da cicrana, eu falei, eu não tinha essa, mesmo como católico, eu tinha um pouco de asepsia, eu tinha medo da AIDS, eu tinha medo do que eu vi na década de 80. Eu era adolescente quando a AIDS explodiu no Nordeste, no Norte. O Norte morreu muita gente. Então, assim, fulano, a soro positivo, fulano tá morrendo. Então, e aí eu vou para a zona? Não. Tanto é que eu tô vivo. Eu não estou falando do fato de gay, nada disso. Eu estou falando de como eu me comportava. E para as pessoas na época, eu era viado porque eu não fazia as coisas que as pessoas faziam. Você está entendendo? Então isso me machucava demais. Quando eu fui para o trio elétrico, as pessoas falavam muitas coisas para meus pais, pincharam o muro da minha casa, pincharam o carro sabe, jogavam pedra na minha casa, os vizinhos, né, em geral. Então isso me machucava, eu tinha uma sensibilidade muito grande. Então E eu você não achava, conseguiu, assim, claro, você dentro do seu aspecto de vida, eu vejo que hoje você é um cara sim, bem-sucedido, você mora num dos lugares, né, privilegiados do mundo, né, uma cidade, uma das eu me cidades sinto mais caras do livre mundo. aqui. Eu me sinto mais É, livre aqui. ou seja, você teve suas conquistas, Paulo. Ou Teve, seja, tive. tudo isso, em algum grau, te motivou para alavancar a vida Sabe em uma algum coisa que me aspecto. incomodava muito quando entrei na associação e me incomodava muito no lugar que eu morava e eu tinha vontade de ir embora de lá por causa disso? Era assim, família se reuniu.
Ah, é porque tá todo mundo falando isso, falando aquilo de você. Meu, eu não sou. Eu não sou, mas vocês estão me forçando a ser, eu não sou. Ah, então, se você é, você tem que ir embora. Até que foi uma praga, foi uma maldição que me jogaram que eu acabei de ir embora mesmo. Então, assim, quando os elders foram lá em casa e eles viram o álbum de fotos, eles abriram, arregalaram o olho assim, e aí foram falar para os elders: olha, você está na casa de alguém que blá, 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 blá. Então, assim, isso me incomodava muito, porque tem rapazes que são hipersensíveis. Eu tinha uma hipersensibilidade, e assim, eu não acho que eu era obrigada a fazer sexo com mulher, porque a pessoa me forçava. As pessoas queriam que eu saísse com puta, que eu saísse com fulano. Eu não vou sair, não vou. E isso não é um fator geneticamente gay. A pessoa não quer, entendeu? Então, assim, agressões de família, pessoas hoje que convivem comigo muito bem, pessoas que falavam isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, estamos nos anos 80. A AIDS está pinicando todo mundo aqui. Eu não vou fazer o que vocês querem. Então, assim, por exemplo, eu estudei num colégio marista, 6 padres do marista morreram de uma vez só. Então, isso meio que apavorou a gente na época. Então, você acha que eu tinha como ter o comportamento podre das pessoas? Não estou falando que sexo é ruim, não estou falando nada disso. Eu estou falando que eu me guardei. Antes de ser da associação, eu me guardei muito. Eu tinha ojeriza, gente suja, gente fedorenta, gente chata. Tanto é que eu fui perder minha virgindade quando eu estava com 16 anos. 16, entendeu? Eu demorei. Então, assim, fui levado em psiquiatra, fui levado na macumba, levaram minha roupa para benzer na Igreja Universal, fizeram tudo comigo, entendeu? Psiquiatra perguntava coisas horríveis para mim, e isso reverberou lá dentro da associação, depois que eu entrei na associação. Reverberou muito contra mim. Foi muito chato, foi muito desagradável, porque assim, eu fui desrespeitado pelo meu passado, entendeu? Não que eu fizesse, não que eu fizesse, não é isso. Mas assim, tipo, uma coisa que o meu presidente de missão, o primeiro presidente perguntou para mim, foi muito engraçado. Ele perguntou assim para mim, numa entrevista, né? Eu posso fazer uma pergunta para você? Eu, pode, presidente. Era um americano, ele virou para, já morreu em 2014. Ele virou para mim e falou: Helder, é verdade que você tinha um apelido Paulo Requebra lá em Belém? Eu falo, como, presidente? Paulo Requebra, você lembra disso? Eu falei, presidente. Ele mostrou a carta que fizeram da estaca. Bota, meu, como é que alguém. Olha, aquilo me ofendia demais. Eu falei, presidente, isso era um apelido quando eu dançava em trio elétrico. Ele falou, mas tinha que ser Paulo Requebra. E sabe quando a coisa te machuca, que você tem que esquecer a coisa? Então, assim, eu namorei, noivei na igreja, tal. E aí, o que é que acontecia? Eu entrei na Universidade Federal da Paraíba, né? Eu fiz um dos vestibulares da Universidade Federal da Paraíba. E eu tava indo morar na Paraíba. E aí eu acabei passando, mas acabei não fazendo curso porra nenhuma. Mas era uma coisa muito instigante, né? Por que que ele quer ser universitário? Puta que pariu, por que que alguém quer estudar? Por que que alguém quer estudar? Eu falo, porque eu quero ser ladrão, porque eu quero ser jacuzzi e outra, etc. Aí outra coisa muito legal. Eu fui o primeiro jovem de menos de 25 anos. Eu fui vice-candidato, não vice-prefeito, vice-candidato à prefeitura da minha cidade. Então, assim, era chocante ver as coisas. Então, era um louco, era um nerd, era um retardado, entendeu? Então, tudo isso gerou. Agora, eu vou te dizer uma coisa que o Anderson me abriu o olho, que o Anderson me alertou. A famosa capivara. Eu não tinha noção da capivara. Eu aprendi com você e o Anderson. A capivara, você acredita? Eu não sabia que tinha capivara, pois a capivara existe do seu presente, do seu passado, para fazer seu futuro. Você está entendendo? Por isso é que nas minhas entrevistas eram sempre perguntas perguntando se eu já tinha feito sexo.
Era a pergunta, era repetida 5, 6 vezes. Eu fico zangado com esse tipo de coisa. Eu falo, vem cá, eu não já falei para você que eu não fiz? Eu já falei. Então, não pergunta de novo. Eu me irrito com essa pergunta, entendeu? Não, mas eu tenho que perguntar porque tá no manual, né? Que tava realmente, né? Então você vai perguntar 6 vezes. Não dá, né? Então, assim, aí eu fui para Campina Grande, eu fui para o Rio Grande do Norte. Quando eu fui para Vale, eu fui para Vitória. Eu passei um mês só em Vitória, né? Aí voltei para Belém do Pará. Então, assim, é, tem uma coisa legal, é a busca. O reiki me ajudou muito. O reiki. O reiki. Eu fiz reiki do 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz vários. Mas tinha uma coisa legal no reiki. Eu comecei a ver o que tinha dentro de mim, entendeu? Eu comecei a olhar para dentro de, de mim dentro, né? O reiki me mudou minha vida. O reiki me pegou no auge da depressão. E aí eu fui para um grupo de reiki que eu conheci em Campina Grande, na Paraíba. Eu conheci em João Pessoa, o mestre de reiki no aeroporto de João Pessoa. E depois a gente se encontrou em Belém e depois eu descobri que ele morava na cidade da minha mãe, né? Então, às vezes eu tô meditando e todas as coisas que eu renegava, todas as coisas que eu não achava legal, hoje eu consigo aceitar. Por exemplo, o Digo, você viu do meu amigo que é Ogan, né? Ele falou uma coisa pra mim que ele foi que nem o Anderson, ele me deu um alerta assim, mano, você tocava 3x8, sabe o que é 3x8, né? Você sabe o que é 3x8 no agogô? O agogô ele tem 3 pontas e tem uma ponta atrás. O agogô, o 3x8, é tocar as três, mais a de trás em um contralto só. É falar que tica liga tica 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 tica. Então, assim, eu conseguia tocar as três mais a de trás. É 3x8, que chama 3x8. E tem uma coisa legal de descobrir a vida. É a vontade de viver, a vontade de mais, a vontade de viajar, a vontade de namorar, a vontade de beber, a vontade de cair no beira da estrada, a vontade de vestir meu manto de Gandhi, que graças a tudo que é bom, minha mãe não jogou fora. Tá lá guardadinho, lá dentro do quarto que a minha mãe faz. E saber que existem pessoas como você, como o Paulo, colegas da faculdade. Tem um colega da faculdade diz assim, Paulo, você era tão doido que você gritava. Quando eu entrei na faculdade de Direito, você gritava com o professor, mandava o professor para tudo quanto é lugar. A gente ia para aula só para ver você xingar. Olha só como é a coisa. Então, assim, saber que existe João Pessoa, Cabo Branco, é vida. João Pessoa me deu vida, né? Rio Grande do Norte. Nossa, quando eu chegava naquela praia de Cabo Branco, eu tinha vontade de entrar mar adentro. Parecia uma criança comendo areia, entendeu? Então eu tive tantas boas, eu tive tanta gente que em vez de me chamar de feio, me chama de bonito, lindo, gostoso, e aí tem mais. E eu aprendi muito com você, viu, velho? Aprendi muito. Claro que você é um puxador de orelha, é um professor puxadão de orelha, mas Não, é um é o cara. seguinte, na Você vida ensina toda a muito, gente velho. está melhorando, né? Você O ensina tempo muito. todo a gente. O seguinte, algumas coisas eu aprendi, graças, né, a Deus, a surra, a surra que eu levei da própria vida. Então, assim, Não deixa passar isso, não. Você não passa isso, não. Você não passa isso. Desculpa. Você não passa. Você mas, não Paulo, passa. olha, nós, eu, você e toda a humanidade, a gente está no mesmo barco, no mesmo barco. A grande questão é que muda só o local, muda só a questão geográfica, mas as questões humanas, elas são muito parecidas. E eu quero, para a gente fechar aqui a nossa Obrigado. live, Viu que trazer passou de 40 justamente, minutos, deu certo. certo, eu quero trazer justamente as possibilidades de a gente acessar aquilo que ainda não acessamos e o que isso poderia trazer de diferença na nossa vida. Hum, Então, é eu perceber justamente aquela questão na minha vida que se eu mudasse, eu poderia mudar todo o rumo da minha existência, aham. né? Observa que isso não depende de igreja,
Não, não. Observa que isso não depende de diploma de direito ou de qualquer outro curso. Se contar de pós-graduação, eu acho que nem morrer não vai levar nenhum de. Entende que isso não depende de livro nenhum? Pode Não. ser o mais grosso que esse livro seja, e por mais conhecimento que ele tenha. Então, assim, as questões externas, elas não vão ter tanto impacto em nossa vida quanto aquilo que a gente pode descobrir dentro de nós, Ah, através do acesso a uma busca interior, ao desenvolvimento da intuição. uhum, Então, é um assunto que eu queria trazer hoje justamente por quê? Porque a intuição, ela tem uma tendência menor de me enganar do que a minha visão. A intuição, ela tem uma tendência menor de me enganar do que a minha audição e do que meus uhum, outros sentidos. uhum, Então, essa percepção ela é importante para mim, para você e para todos, de que o bem e o mal existe dentro de mim. hum, O que eu alimentei hoje no meu dia mostrou se realmente eu vibrei no céu ou se eu vibrei no inferno. exato. Que não existe o inferno, né? Depois a gente conversa sobre isso. Não existe. Existe em alguns casos, né, Paulo? A gente É, até pode abrir um parênteses aqui, mas tem pessoas que vivem um verdadeiro inferno. mas o inferno em si, lá, o diabo com um chifre, com um gadanho, é loucura. Mas, Esse. mas, Paulo, não fale isso. Vamos deixar o povo continuar acreditando, porque tem uma importância isso, certo? É importante que as pessoas mantenham essa crença. Por quê? Porque algumas só são boas porque elas acreditam nisso. Exato, Então, é triste. assim, a gente precisa manter essa crença porque ela tem um impacto muito positivo na humanidade. Aham. Então, isso tem que ser mantido. E a questão é que, quando eu descubro justamente, né, o meu potencial de fazer o bem para mim mesmo e para o outro, eu encontro justamente o equilíbrio espiritual que eu tanto busco. Então, é isso. É te Mas agradecer por essa você oportunidade. você tem uma iluminação, você é um cara iluminado, você é um cara que você sabe que eu sou muito grato ao universo pela pelo seu apoio. Eu recebi muito comentário no Instagram, tá? Em privado. Que pessoas que não poderiam se inscrever no canal, mas que compartilharam o teu vídeo, né? Eu acredito que eu fiquei realmente muito grato a você, porque algum momento naquele primeiro vídeo, nesse segundo, eu estou falando do primeiro, você tocou em alguém que talvez você nunca vai conhecer, ou você entra lá nos comentários, você vai ver, e tem uma pessoa especial de alguma coisa que você falou e que a pessoa pegou, né? O primeiro comentário, depois você entra lá no seu na página e no vídeo que você vai ver. A pessoa entendeu que ela precisava viver. Engraçado. A gente não tem noção da onde a gente pode chegar e onde a gente vai chegar. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que eu ainda acredito que existe o sobrenatural acima da minha cabeça de uma forma geral, entendeu? Eu acredito que existe uma luz, que alguns chamam de Jesus, outros chamam de Joá. Eu fico muito feliz com os retornos, com a visão das pessoas, e é muito gratificante. Não que o vídeo do Paulo não tenha, não é isso, mas assim, parece que todas as vezes que você fala no vídeo, o canal, bum, né, toma um rumo. Isso é legal também, eu fico muito satisfeito de saber que eu posso te dizer algumas coisas aqui, que estão aqui. Eu vou falar uma coisa para você ficar feliz e dormir feliz e contente com o chocolate do Papai Noel. A primeira eu guardei os comentários que não estão lá, tá? O primeiro comentário é: estou indo para minha casa depois de descobrir a verdade. Eu estou lendo para você que está no celular. Descobri a verdade. Um abraço muito grande ao Heriberto, né? Heriberto, ele botou Heriberto, né? Heriberto. E fico muito contente com o canal. Espero que vocês continuem. Primeiro comentário. ATT é L fulano. Foi o primeiro. O
Segundo comentário é: estou livre, estou feliz e contente de ter descoberto a verdade e poder continuar minha vida. E aí tem outro, eu tenho mais de 45 comentários muito positivos em relação à sua fala e ao tema que você fez da primeira e dessa, porque você tem a ciência, você tem o conhecimento, e eu entrei com aquilo que as pessoas viveram, entendeu? Eu deixei você trabalhar a questão do conhecimento, que eu acho legal. Eu vou pedir uma coisa para você, depois eu falo no privado. Muito feliz, muito contente. Acho você muito, acho o casal muito bacana amo aquelas fotos. Eu guardei para mim. Ai, que coisa fofa, tão fofinho. E eu vi a foto dos seus filhos. Você sabe que ela é psicóloga, né, Paulo? Não, ninguém nunca falou para mim. É, minha esposa é psicóloga. É. Nossa, nossa, Deus filho deve sofrer verdadeira enxurrada de busca, enfim. Ainda bem de família. E dá um abraço nela, um abraço nos seus filhos. Muito contente. Aprender todos os dias, todas as horas e todos os momentos, né? Tem alguns vídeos que não foram tão buscados, né? Mas que são vídeos importantes, né? Que eu mandei todos os prints para você. Perdoe a matemática, porque a matemática do canal ela é totalmente diferente do que você está vendo, tanto é que eu mandei os prints para você, porque eu tenho acesso a quem entra, quem sai, e eu acredito que se você tiver material também e quiser divulgar teu outro canal Então, o de. meu Instagram é porque é o seguinte, no YouTube eu estou um pouco desativado, faz tempo que eu não posto. Mas eu Ah, tenho um vídeo lá com mais de 10 mil visualizações. Então é um vídeo bem visto, enfim. se Mas você no quiser Instagram, passar para mim, você passa e eu publico. Só que tá. você tem que passar MP4, porque para eu poder. E a vida é um aprendizado, né, mestre? A vida é uma escola, né? E é não ter vergonha de si mesmo, poder enfrentar diariamente, acordar todos os dias e ter a coragem de enfrentar o leão diário, né? De contas, de trabalho, de ser uma pessoa que tem sanidade no trabalho, como você trabalha numa área muito complicada, né? Como você disse, pelo nascimento e na morte, né? E durante a pandemia eu atendi muito, eu fiz reiki para muito enfermeiro, e eu sou muito grato. Eu tenho um irmão enfermeiro, que é do SAMU. E é isso. Eu fico cada vez que vocês têm interesse em publicar os vídeos, eu fico muito contente e tem me ajudado bastante. Pode ter certeza que eu estou bem. É só isso. Obrigado. Muito obrigado mesmo, Paulo. E Aí o você tempo vai não unir. caiu. É O tempo não verdade. caiu. Então você vai unir os dois vídeos e deixar lá no YouTube, não é Sim. isso? Sim. Esse Pronto. aqui é um Então eu vou pouco mais compartilhar longo. posteriormente. Tá Esse aqui é um joia. pouco longo, mas se tiver dois, não tem problema. Eu jogo os dois, Tá entendeu? joia, então. Não tem problema. Vai estar lá, tá Mas bom? eu acho que para a linha de raciocínio, se conseguir juntar os dois, fica bom porque eles pegam um vídeo só, tá bom? Tá bom. Obrigado, Coisa. doutor Heriberto. Você me ajudou bastante. Quiser passar os MP4, eu publico com o Tá, endereço. Eu publico teus MP4, mas você manda embaixo e eu boto teu endereço. Entendeu? tá Porque aí vai ok. É direto pro teu Heriberto canal. Queiroz, Depois você me manda no oficial. privado. Obrigado, Tranquilo. mestre. Um abraço. Fui. Abração. Tchau,